Oi. Olá, muito bom dia a todas, todes e todos. Muito obrigada pelo convite para estar falando aqui. Então, antes de começar, esses são meus conflitos de interesse, mas temos 15 minutos para falar de algo que é muito maior do que 15 minutos, então bora lá, né? Para a gente começar entendendo quem são as pessoas trans e travestis que a gente vai falar hoje, eu acho que é muito importante da gente entender sobre binariedade. Então, vivemos em uma sociedade que define que o gênero é dividido em binário, então, entre homens e mulheres, né? Essa sociedade, infelizmente, limita as expressões e identidades de gêneros de muitas e muitos de nós que estamos aqui e também vivemos aqui. Junto disso, para a gente ter várias diversidades, antes mesmo de classificada enquanto transexual, ou transgênero, ou travesti, nós já tínhamos as pessoas cisgêneras que aí estão muito antes e que, às vezes, muito não gostam de ser chamadas de cisgêneros, mas é muito importante que a gente nomeie esse processo, porque isso vai implicar diretamente no que a gente vai tentar falar hoje a respeito de quais são as necessidades de nós, profissionais da saúde, dentro desse cuidado. Então, eu preciso nomear, eu preciso dar nome para poder também dar visibilidade nas diferenças que a gente tem entre os acessos e os atendimentos que a gente tem. Junto disso, então, as pessoas trans ou travestis são as pessoas que não se identificam com os gêneros que lhes foi designado ao nascimento. Junto disso, como a doutora Naila falou, a gente também tem as pessoas não binárias que também não se identificam com os gêneros que lhe foi designado ao nascimento e também não se identificam na completude dos gêneros que são definidos hoje dentro dessa sociedade binária. E aqui, para frisar, eu deixo que as travestis, como todos e todas devem saber, uma identidade feminina, são também pessoas trans, né? Mas aqui a gente coloca o peso de serem chamadas de travestis. Hoje, muito importante como uma identidade latino-americana política, de resistência e de sobrevivência, principalmente à epidemia da AIDS que a gente vivencia ainda hoje para essa população. Então, quantas somos, né? Então, dados agora do censo de 2022 mostra que somos, então, 203 milhões de pessoas no nosso Brasil, sendo, então, 104 milhões de mulheres e 98 milhões de homens. E aí, quantas dessas pessoas são pessoas trans, travestis ou com diversidade de gênero? A gente não sabe, porque o IBGE ele escolhe nos manter invisíveis ainda na maior pesquisa que avalia quantas são as pessoas que vivem neste país. Para isso, a gente pode recorrer, então, a outras pesquisas. Essa pesquisa da Unesp de 2021 mostrou na Nature, então aí para quem gosta de referência, uma revista de bastante impacto, a Nature se interessa, então, de falar de pessoas trans e travestis. Então, está aqui o dado, foram 6 mil entrevistadas em 129 cidades e avaliou aí que 2% da população do Brasil são compostas de pessoas trans, pessoas travestis e pessoas não binárias. Então, se a gente fizer a conta, dá mais ou menos 4 milhões de pessoas. Aqui, eu trago, então, os dados que a gente começa a avaliar dentro da nossa área, da infectologia, né? E aqui eu trago um dado que, infelizmente, é o dado que a gente tem, que é baseado no sexo designado ao nascimento. Então, como mulheres trans e travestis ainda são colocadas junto de homens cisgêneros, HSHs, heterossexuais, dentro dos dados, e como que a gente vai, então, trabalhar política pública de prevenção numa população que tem ainda o risco muito mais elevado, se eu não sei quantas somos. Isso é o que a gente chama de epidemiologia, então, é o básico que a gente precisa começar a fazer. Né? Então, no mesmo documento que mostra aquilo, eles colocam que a prevalência de HIV foi de 16,9 até 36,7, como a doutora Naila também já disse. Isso coloca aí um risco de infecção de 38 a 74 vezes maior para mulheres trans e travestis e pessoas transfemininas ao longo de sua vida, comparada com a população geral. Então, se eu, dentro de um congresso de infectologia, que se propõe a pensar o fim da epidemia de AIDS, não pensar na população que nesse momento está sendo mais afetada, eu não estou pensando em fim da AIDS, eu estou pensando em outras coisas, e isso gera diretamente um acesso desigual e uma necropolítica decidindo quem vive e quem morre. A partir disso, os dados, eles também são de acordo com a literatura
internacional. Nesse estudo aí, que avaliou diversos estudos, dentre eles estudos do Brasil, a gente teve aí um risco de infecção pelo HIV para pessoas transfemininas 66 vezes maior e para pessoas transmasculinas 7 vezes maior. E aí eles colocam alguns dos riscos que foram avaliados como riscos individuais, como, por exemplo, sexo sem preservativo, co-infecção com outras ISTs, sexo em troca de benefícios e o uso compartilhado de agulhas para injeção e hormônios. Então, e aí eu coloco devolvendo para vocês, será que isso são realmente fatores individuais que a gente tem que avaliar? Ou, por exemplo, me falta preservativo porque eu não consigo acessar isso na unidade básica de saúde, ou porque eu, que sou mais exposta a trabalhar com sexo, vou ganhar mais, e esse mais é de 50 para 100 reais, se eu transar sem preservativo com um cliente. Ou, por exemplo, se essa co-infecção com outras ISTs não fosse um risco individual, e sim um risco coletivo, de eu chegar na UBS e ser tratada pelo meu nome morto, e não poder fazer o meu teste porque lá eu não sou respeitada enquanto a identidade de gênero que eu tenho. Ou o sexo em troca de benefícios, que aí a gente fala junto desses dados que a doutora Naila trouxe a respeito, por exemplo, da instabilidade e segurança alimentar. Eu tenho 66% de pessoas que ainda vivem numa situação de insegurança alimentar quando eu penso de pessoas trans. Eu vou falar de tomar remédio, não ter acesso à água potável para poder colocar o comprimido para dentro. E, junto disso, esse uso de agulhas compartilhadas, se eu tivesse isso no SUS, talvez isso não fosse um problema, né? A partir disso, os fatores coletivos, eles vão diretamente serem interseccionais com a saúde mental, a marginalização e o estigma, levando, então, à limitação de oportunidades educacionais, oportunidades de trabalhos formais e o reconhecimento legal do gênero. Aqui, eu trago dados para vocês a respeito de infecções sexualmente transmissíveis, saúde sexual, saúde bucal, publicados no último boletim epidemiológico paulista, que várias pessoas que estão aqui fizeram parte, dentre elas as pessoas que estão aqui na mesa comigo compondo. E a gente viu, então, que 97,4% das pessoas investigadas em um estudo de prevalência de HPV tinham infecção pelo HPV na região anal. E 82% eram de 20 a 39 anos. 33% viviam com HIV, sendo que 22% dessas tinham carga viral acima de 5.000 cópias. 11% para clamídia e 22% para gonorreia. Sífilis, a prevalência de 64%. Na saúde bucal, o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, disfunção, articulação temporomandibular, muito por conta de estresse acarretado por pressão social e discriminação, e doenças periodontais por conta, muitas das vezes, da má higiene bucal e também da ação de hormonização, também foram descritas. Mas e aí, a gente coloca aí hipertensão arterial sistêmica, diabetes, câncer, dislipidemia, obesidade. Onde estão esses dados? A quem interessa a omissão desses dados, né? Nada disso importa ou não desperta interesse para pesquisas? Será que a minha hipertensão é menos importante da hipertensão de pessoas cisgêneras que a gente pergunta todas as vezes nas consultas das pessoas vivendo com HIV ou PrEP, quando a gente pergunta de comorbidade? Porque se eu não tenho esse dado, eu não consigo fazer política pública para prevenir isso. E aí, tudo isso se resume à dificuldade de acesso. Eu não tenho reconhecimento legal do meu gênero, eu não tenho capacitação profissional, a pessoa sofre transfobia dentro do consultório, fora do consultório, na recepção, na coleta, em todos os lugares que ela passa no serviço de saúde, e isso realmente afasta, né? Eu tenho diferença de educação entre pessoas cis e pessoas trans, dando aí uma diferença no entendimento do que é saúde. Quando eu não tenho educação, eu tenho menores percepções do que é saúde, do que eu preciso me preocupar. Falta criminalização daquela pessoa que me chama de ele, daquela pessoa que usa o meu nome morto, e tudo isso não tem outro nome senão transfobia, tá? A partir disso, a gente sabe que as mulheres trans e travestis, muito mais representadas nos estudos clínicos do que as pessoas trans masculinas, que sofrem uma invisibilização crônica dentro da pesquisa, dizem que elas não são respeitadas dentro do serviço de saúde, elas não são orientadas, elas não são bem tratadas, ou elas até acham que são bem tratadas, mas elas relatam, na verdade, que elas não são chamadas pelo nome que assim desejam, mas é que elas foram bem atendidas. Então, imaginem vocês, pessoas cisgêneras, chegarem num serviço onde vocês não vão ter o seu nome respeitado, e isso é considerado um bom atendimento.
A gente tem demandas tantas específicas, então eu tenho hormonização, eu tenho cirurgias para afirmação de gênero, testagem de STs, acompanhamento psicológico, disponibilidade de preservativos, tudo isso avaliado dentro das demandas que a saúde pode ter. Mas e aí? Qual é a microbiologia da infecção dentro do silicone industrial? Qual é a interação medicamentosa entre antirretrovirais e a hormonização? As infecções de ciclo cirúrgico após as cirurgias de afirmação de gênero, ou mesmo a prevalência de infecção do trato urinário de quem não pode usar o banheiro de acordo com o seu gênero autodeclarado. Isso a gente não estuda, e a gente está falando de infectologia, tem diversas aulas e palestras acontecendo em diversas esferas. E nada disso me abarca, nada disso abarca a minha população. Junto disso, é óbvio que cabe a crítica, cabe a mudança, mas cabe também a gente entender a realidade de hoje e tentar fazer o que a gente pode fazer para hoje, né? Então, bora lá. A PrEP é, como já foi dita anteriormente aqui, a estratégia dentro da hierarquização mais efetiva para a prevenção do HIV. E dentro disso a gente já viu que o conhecimento é baixo, a adesão é pior, mas que ela funciona. Ela funciona muito bem para todas as pessoas trans e travestis, em níveis diferentes, mas ela funciona. A gente sabe que existem dificuldades na implementação, adesão e acompanhamento dessas pessoas, como, por exemplo, esse estudo que avaliou aqui, dentro do estudo em PrEP, a prevalência ao final da semana 52 de pessoas que tinham frequência na consulta. Então, só 47,6% foram avaliadas como boa adesão. E, junto disso, fatores como necessidade de migração, a saúde distinta e a escolaridade foram fatores cruciais nessas diferenças. Ao mesmo tempo, esse estudo do Rio de Janeiro, lá do grupo da Fiocruz, também traz que essa adesão, ela, quando é avaliada através da dosagem de antirretroviral em gota seca de sangue, também é baixa, colocando aí uma prevalência de uso de 7 dias só em 27,9% das avaliadas, né? E quais são essas barreiras? As pessoas trans têm medo de testagem porque elas sabem que elas estão sob vulnerabilidade maior. E, infelizmente, se eu tiver que lidar com um diagnóstico, é muito mais difícil do que não saber. Muitas das vezes, tomar comprimidos diários é uma dificuldade. Existe o estigma do uso de usar uma pílula contínua escrito ou que vá ter relação qualquer com HIV. E existe a discriminação no serviço de saúde. Então, para isso, eu tenho que pensar em tecnologias diferentes. E aí tá os resultados do HPTN 083, que é o estudo que avaliou a efetividade do cabotegravir, e viu que é efetivo para mulheres trans e travestis também. Então, eu tenho uma PrEP a cada 2 meses, de forma injetável, que tem uma efetividade superior à oral, 66%. Junto disso, eu preciso pensar que a tecnologia ela já está aqui, mas quem que acessa, né? Quem que vai conseguir fazer esse acesso? Esses são os dados do relatório de uso de PrEP e PEP no Brasil, agora de 2023, e a gente vê que esse acesso para pessoas trans e travestis não chega a 5% de todas as pessoas usuárias. Como que eu posso pensar de formas diferentes, então? Linguagem e abordagem. Então, não vamos impor padrão dentro da consulta. A gente precisa saber perguntar. A gente precisa mudar a nossa prática. Essa prática é uma prática transfóbica desde a nossa formação enquanto médicas e médicos, né? Enquanto as minhas corpas são colocadas como corpas doentes. Só em 2018 eu deixei de ser considerada doente para dentro da Organização Mundial da Saúde. Isso, com certeza, afeta até hoje, e a gente pega resquícios disso até hoje nesses dados que a gente está lendo. Então, não presuma a heterossexualidade, não presuma a identidade de gênero, não tenha medo de perguntar. Quando a gente não tem medo de perguntar e pergunta de forma correta, a gente acessa essa informação e isso muda realidades. Eu não vou utilizar, por exemplo, termos como transexualismo, nascida no corpo errado, eu não vou supor sexualidades, eu não vou minimizar a transfobia. Então, se eu vi alguém no meu serviço de saúde chamando pelo nome morto ou errando o pronome, vocês, enquanto cisgêneres, podem ter o papel de fazer uma correção, né? Vocês não precisam ser transexuais ou travestis para fazerem essa correção, e cansa nós ficarmos corrigindo sempre. A gente cansa, isso dói, né? E aí, acho que todo mundo viu que tem todas as referências embaixo, né? E aí eu coloco só um questionamento que, dos artigos que foram trazidos, e são muitos, esse é o único artigo, na verdade, um capítulo de livro que tem 2 pessoas trans como escritoras, né? E uma delas sou eu.
Então, como que eu posso utilizar, né? Como você quer que eu te chame? Qual pronome você deseja que eu me refira a você? Com qual gênero você se identifica? Isso você cria relação e você se aproxima da pessoa que está sentada ali e não impõe uma hierarquia. Vai ser muito mais fácil de retirar o que a gente precisa. A partir disso, para ir um pouquinho mais rápido que meu tempo já se esgotou, se funcionar, fui boicote. Não funciona mais. Parou. Realmente, gente, não está passando. Alguém pode me ajudar? Foi? Nossa, mas passou muito, eu acho. Bom, então, para além disso, como eu posso atuar, né? Eu posso atuar, então, respeitando o nome social, que tem portaria aí desde 2016 no SUS, colocando isso como obrigatório. Eu posso pensar que as pessoas trans são muito além das ISTs, então eu vou pensar também na consulta quais são as prevenções que eu tenho que fazer a respeito de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de reto ânus. Eu vou avaliar quais são as disponibilidades que eu tenho dentro do Sistema Único de Saúde, que eu posso colocar essas pessoas para utilizarem. Eu posso ver na literatura, então, a literatura internacional coloca alguns tipos de prevenção e como fazerem, né? Então, próstata, pênis, testículo, câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de mama, é óbvio que tudo isso respeitando as diretrizes dos nossos países. Então, a gente precisa respeitar as diretrizes de prevenção que já são colocadas pelo SUS e não sair, então, investigando coisa que nós vemos como não necessária. A partir disso, eu preciso utilizar todo e qualquer momento para poder falar do problema que é o silicone industrial, né? A busca por esse corpo ideal do gênero que lhes foi pensado, que eu penso que é o meu gênero, que eu me identifico, é uma busca incessante, porque sempre eu não vou estar nesse ideal. E isso coloca pessoas na situação de vulnerabilidade de colocarem silicone industrial no próprio corpo, e isso é uma realidade para mulheres trans e travestis, e que nós, enquanto infectologistas, precisamos pensar, porque a gente vai lidar com as complicações, sejam elas agudas ou crônicas. Eu vou ter que pensar na adesão e permanência dessas pessoas e vou pensar nelas como um alvo muito importante da minha consulta, em que eu vou aí buscar, então, a educação de pares dentro do meu serviço de saúde como um pilar essencial. Quando eu tenho pessoas trans e travestis dentro do serviço de saúde, a pessoa trans e travesti e usuária, ela fica, ela retém, porque ela se entende pertencente àquele lugar. Então, aí está a importância de eu estar aqui, podendo falar para vocês, enquanto uma pessoa que não só vivencia isso na pele todos os dias, mas atua como profissional e bem capacitada. A partir disso, a gente precisa entender quais são as interações com os nossos antirretrovirais. Então, eu preciso saber, aqui no último guideline do EACS, eu trago aqui para vocês alguns dos antirretrovirais que a gente usa, o que eles podem fazer com etinil estradiol. E etinil estradiol não é a terapêutica que a gente usa para fazer hormonização em pessoas trans. Então, eu preciso de estudo para saber qual é a efetividade disso em corpos dissidentes. Como eu posso pensar no modelo de atendimento, então, para finalizar? Não patologizante, centrado nessa pessoa, acoplado a fatores facilitadores. Então, eu distribuir TARV ou PrEP em um ambiente onde eu tenho para disponibilizar também a hormonização, isso facilita a adesão, porque eu vou vincular essa pessoa ao meu serviço. Eu preciso ter a possibilidade de navegação entre pares. Eu preciso falar de uma educação permanente entre profissionais da saúde no que tange a sexualidade e gênero e que leve em consideração as vivências e a ciência não feita na academia. Até hoje, 2024, a academia ainda me vê como doente. Eu sou muito vista nos estudos com as patologias. Eu quero poder escrever sobre as minhas e os meus de forma da minha visão. Nós, pessoas trans, para outras pessoas trans. Eu preciso também que isso seja baseada em evidências científicas, obviamente. Então, eu preciso entender quem são essas pessoas trans, eu preciso respeitar essas pessoas trans, eu preciso entender a relação da população trans e travesti a respeito de tudo isso que vai tanger na infectologia, mas também que não é só um vírus, não é só uma prevenção, é também a educação, a saúde, a alimentação, a segurança habitacional. Eu vou utilizar modelos de atendimento que se adequem às realidades e eu também vou produzir pesquisas científicas sobre esse assunto.
Falta capacitação, a gente precisa romper com preconceito, a gente precisa naturalizar essas práticas sexuais e falta criminalizar quem ainda comete LGBTfobia. Eu agradeço muito, isso não é sobre doença, isso é sobre pessoas, é sobre as minhas pessoas. E essa daqui é para Jaqueline. Muito obrigada.